Hoje, quem está conosco é a candidata pelo PSTU, a professora Vanessa Portugal. Candidata, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Seja bem-vinda, muito bom dia, que bom tê-la conosco. Obrigada pelo convite, eu que acho uma satisfação estar aqui. Então vamos começar perguntando. Já vamos apertar a senhora e só lembrando aqui o seguinte, como vocês sabem, nós montamos um programa aqui onde todos os candidatos terão o mesmo tempo, Isso mesmo. Mais ou menos o mesmo tempo para as suas respostas, com algumas questões já pré-determinadas e acordadas com eles, e as perguntas elas são feitas de uma mesma forma, no mesmo sentido, para todos os candidatos aqui, convidados e presentes. Eu vou começar perguntando à senhora, por que o eleitor de Belo Horizonte ele deve votar na senhora? Bom, eu faço parte do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, e a história da construção do nosso partido e a minha história, a minha trajetória, se confunde com a história e a organização da luta da classe trabalhadora. Eu tenho repetido em vários debates que nós não estamos apresentando uma candidatura para todos. Nós não achamos que isso seja possível. Nós estamos apresentando uma candidatura para a classe trabalhadora. E o que nós queremos dizer com isso? Nós vivemos numa cidade, num país muito rico. O Brasil é a 8ª economia do mundo, pode perder uma posição, volta a ganhar, temos riquezas naturais e é uma contradição. Nós vivemos num país rico com uma população muito pobre, porque existe uma concentração de renda na mão de muitos poucos e uma desigualdade social muito grande. E nós achamos que é preciso lutar contra isso. Agora, para lutar contra isso, tem que ter coragem de enfrentar quem está se apoderando de toda a nossa riqueza. Por isso é que nós dissemos que tem que ter uma inversão de prioridades. E dentro dessas prioridades, candidata, a gente tem notado, e é o que as pesquisas sempre apontam, a saúde como um dos principais problemas a serem enfrentados aí pelo nosso executivo aí no âmbito municipal. Pergunto para a senhora, como a senhora pretende, sendo eleita, resolver essa demanda? Então, gente, eu tenho dividido a minha campanha em duas partes. Uma que faz um debate do que acontece no país. Por que eu tenho feito isso? Porque o Brasil tem uma concentração de arrecadação de impostos na mão da federação. E os serviços são prestados pelos municípios. Todo município depende da transferência de recursos do governo federal e do governo estadual. Neste momento, tem dois projetos de leis que estão no Congresso Nacional, que se forem aprovados, vai ter uma lei federal impedindo a ampliação de investimento em saúde e educação. Então, eu estou fazendo uma frente de batalha para que essas normas não sejam aprovadas, para que esses projetos de leis não sejam aprovados, que é o 257 e o 241. O outro lado é o que diretamente o município investe na saúde. Além do investimento ser baixo, nós temos um problema de mau investimento. Tem falta de recursos e tem investimento errado dos recursos. Nós temos um problema de transferência de recursos públicos para iniciativas privadas, via as parcerias público-privadas e via outras formas que os governantes arrumam. Isso significa que os poucos recursos da saúde ainda são utilizados para gerar lucro. Há uma mercantilização da saúde. Precisa ter ampliação de investimentos e concentração dos investimentos da saúde nas instituições públicas. Para quê? Para comprar mais medicamentos, para contratar pessoal, para valorizar os trabalhadores que estão atendendo ali no centro de atendimento e para equipar os espaços que já existem. Precisa também de construção de mais postos e mais UPAs, mas eu diria que a prioridade neste momento nem é esta, é fazer funcionar as estruturas físicas que já existem, equipando e contratação de pessoal. Tem um hospital novo. Encurtar o caminho ali da origem dos recursos à população, encurtar esse caminho, vamos dizer assim? É mais do que isso, é não transferir recursos para as empresas privadas. Por exemplo, ao ter uma parceria privada, uma empresa vai gerenciar um hospital, um posto de saúde, ela recebe alto para isso. Não precisa disso, o município tem como gerenciar. Ele não precisa pagar uma empresa privada para fazer o gerenciamento. E hoje nós vivemos com um problema que tem, por exemplo, o Hospital do Barreiro. 10% de funcionamento. E 60% dos recursos do SUS vão para instituições privadas.
que lucram com o recurso do SUS. Enquanto instituições públicas têm leitos parados, está fechada as portas. Então, a população precisa entender que saúde, educação são serviços essenciais básicos, nós pagamos impostos para isso. Não pode ser utilizado para dar lucro para alguém, porque aí na rota dos recursos financeiros tem um desvio da intencionalidade ou de por que nós pagamos os impostos. Eu costumo dizer que é um Robin Hood ao contrário. O Estado brasileiro e a Prefeitura de Belo Horizonte cobram os impostos da população mais pobre e transfere esses recursos para o setor mais rico da sociedade, que são as empreiteiras, que são as empresas de ônibus. Isso tem que parar, não pode ser assim. Comentando a respeito agora um outro viés, eu queria falar um pouquinho sobre a segurança pública, né, que é uma incumbência aí do Estado e também do município. E qual que é a proposta para a segurança pública? E a gente tem visto aí em Belo Horizonte, infelizmente, um alto índice de insegurança onde nós temos passado. Olha, nós somos muito a favor de punir, principalmente os crimes relacionados à violência, à agressão. A gente vive pedindo mais punição, por exemplo, para a violência contra a mulher, para a violência contra os LGBTs, para a violência contra os negros. Agora nós queremos fazer uma discussão com a população muito clara. Se não diminuir a desigualdade social, não tem como resolver o problema de violência. Eu não posso pegar uma camada de crianças e de jovens, condená-los a viver numa situação quase de miserabilidade e depois, quando eles chegam a uma determinada idade, o que eu ofereço para eles é polícia e cadeia. Não dá para ser assim. Porque se for assim, já pega as crianças na hora que elas nascem e já tranca elas de uma vez. Porque você está condenando que elas tenham uma vida, alijadas de qualquer processo de inclusão dentro da sociedade, de qualquer direito dentro da sociedade, e depois vai tratá-las como criminosos. Então, o que nós entendemos, por mais difícil que as pessoas possam achar, não é armando a guarda municipal e aumentando a polícia. É garantindo direitos para as pessoas, é garantindo uma educação de qualidade, é garantindo uma saúde de qualidade, o que faz valorizar o salário que os indivíduos ganham, é tendo um plano de formação e de emprego para a juventude, disputar a juventude com o tráfico de drogas, de fato, disputar a juventude para que ela possa ter uma vida digna. E a prefeitura tem condição de fazer isso, se tiver interesse em fazê-lo. Programas de moradia que organizem os espaços da periferia da cidade e diminua o índice de violência. Diminuir a desigualdade social é a principal tarefa da prefeitura. E claro, hoje nós também temos uma polêmica com relação à iluminação pública, que é uma polêmica engraçada. Por que eu digo engraçada? Porque é inaceitável que em pleno século XXI, iluminação pública seja uma polêmica porque o Estado não dá conta de iluminar as ruas de uma cidade. Não tem uma explicação lógica para isso. Eu entendi, até na resposta da senhora, a questão de ir na raiz do problema. Mas e os adultos que já estão formados e a violência que existe? Tem alguma diretriz com relação a isso? Uma ação imediata. Isso. A ação imediata é preventiva, no que diz respeito à guarda municipal. E, infelizmente, eu não vou mentir para a população. Eu não vou propor mais polícia na rua, até porque a polícia aumenta a violência. As pessoas têm que entender que se não diminuir a desigualdade social, a violência vai aumentar. E querem saber? Com as propostas que estão aí para conter a crise, a violência vai aumentar. Querendo a gente ou não. Ou se diminuir a desigualdade social, ou a violência aumenta. Então, tomando também aí por base esse ponto, aí a gente entra já no contexto da educação. E a senhora, como uma candidata que é uma professora, né? O que a senhora propõe aí como beneficiamento para professores da rede pública, como os alunos também, já pensando nessa condição de tratamento, cuidado já da criança? Olha só, gente, hoje a prefeitura investia 19%, do ano passado caiu para 15% da totalidade do seu investimento em educação. A primeira discussão que nós fazemos é que tem que investir 30% da totalidade, porque educação não é barato. E educação para os setores da sociedade que não tem um acompanhamento em casa, ela é mais cara ainda.
Porque uma coisa é você educar uma criança que os pais têm como comprar livros, têm acesso à internet, auxiliam no processo de aprendizagem. Outra coisa é uma criança que não tem acesso a isso. Então, o que nós dissemos? Tem que ampliar os investimentos porque existe um déficit na cidade enorme. Tem que construir unidades de educação infantil para zerar a necessidade do entendimento. Tem que ter integralidade no atendimento e integralidade do tempo e com qualidade, porque hoje, por exemplo, a escola em tempo integral do ensino fundamental são as crianças passeando na rua, porque não tem espaço físico para abrigar as crianças, e são com profissionais com contratos precários de trabalho e sem profissionalização. Então tem que profissionalizar. E tem que garantir carreira para os trabalhadores da educação, porque os trabalhadores da educação precisam estudar, e a prefeitura tem que estimular o estudo e garantir o tempo do planejamento da aula. Porque hoje a gente tropeça de uma sala de aula para outra sem ter tempo de pensar. É como se vocês pulassem o dia inteiro de um programa para outro, sem ninguém igual que na do mudança lado. De quadro aqui. Mas sem ninguém para ajudarem o dia inteiro, sem nenhum assessor, ninguém para planejar. Isso não é possível, né? O professor precisa de tempo para planejar a sua aula, para ela melhorar de qualidade. Então, é basicamente isso que nós estamos dizendo. Agora, eu volto a dizer, se não ampliar o percentual de investimentos, as propostas caem por terra, porque também não é possível fazer isso sem ter mais recursos. A lei diz que quanto que deve ser estabelecido na educação? A lei diz que é 25% de impostos e transferências. A lei orgânica municipal era 30% do total do orçamento, eles fizeram uma mudança e caiu para 30% de impostos e transferências. 25. Não, a lei municipal, municipal. 30%. Qual que é o problema? Os governantes brasileiros, eles criam formas de destruir as conquistas. Essa lei ela é muito antiga. E na época que ela foi aprovada, a arrecadação do Estado se dava de fato em impostos. Com a aprovação dessas leis, começou a se cobrar taxas e outras formas de cobrança de tributos que não impostos. Então, a arrecadação de Belo Horizonte hoje, você tem impostos, mas você tem também outras taxas e outros tributos, que é uma forma de burlar a legislação existente. Que no montante não incide para o investimento nem para a educação, nem para a saúde, nem para outras áreas. Então, é uma forma de desvincular o recurso, de burlar a legislação que foi aprovada. Certo. E com relação ao transporte, quais são as propostas aí para resolver aí os problemas de transporte público? Taxistas, Uber, passe livre estudantil. Primeiro, nós estamos propondo criar uma empresa municipal de transporte, que é, na verdade, municipalizar o transporte público em Belo Horizonte. Por que isso, gente? As pessoas esqueceram que o transporte público, assim como a saúde e a educação, está na Constituição, é um serviço público obrigatório e um direito da população e ela paga impostos para isso. Não é um direito para quem tem R$10 para pagar a passagem de ida e volta. É um direito porque a gente paga impostos para isso, certo? Por isso tem que ser um serviço municipal. Como há uma concessão pública de anos aí, as mesmas empresas, inclusive, que ganham, a população perdeu a noção que é obrigação da prefeitura oferecer o serviço. Não é só fiscalizar, é obrigação da prefeitura oferecer o serviço. Por isso, nós achamos que tem que ter uma empresa municipal. E o que hoje é o lucro das empresas seja transformado em melhoria da qualidade e redução da passagem. É possível, de imediato, a tarifa zero tanto para os estudantes quanto para os desempregados, que esse também é um problema grave que nós vivemos e que é um tensionamento para aumento da violência. Porque a pessoa fica desempregada e não tem nem condição de procurar emprego, porque não tem o dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. Com relação a outra coisa que tem que ter, de fato, uma luta real para que o metrô chegue a Belo Horizonte. Sem transporte de massas e rápido, é impossível se resolver o problema da mobilidade na cidade. Aliado ao aumento das ciclovias e no que diz respeito ao conflito Uber versus táxis, o que eu tenho dito é que tem sido honesta com as pessoas. Eu não sei a fundo como funciona o aplicativo Uber. Nós precisamos estudar isso. O que me parece é que é preciso combinar duas coisas. Uma, tem que ter uma regulamentação única. Não é justo que tenha dois serviços oferecendo
duas modalidades que oferecem o mesmo serviço com regulamentações distintas. Agora, tem que ser uma regulamentação que aproveite a possibilidade que o Uber tem de baixar os preços para as pessoas que utilizam. Um grupo de taxistas, até agora, eles criaram um aplicativo onde a proposta já é de reduzir 30% entre eles. Então, o que me parece é isso, é possível ter um estudo para ver exatamente como que o aplicativo funciona. E o que nós temos que dirimir é o conflito, porque são dois grupos de trabalhadores que precisam trabalhar para viver. Então tem que ter uma regulamentação única que permita isto, né? Inclusive discutindo aí as velhas demandas dos pirueiros, né? Que são coisas muito similares, são modalidades distintas que vão aparecendo. Só a contemporaneidade aí, né? E vão surgindo justamente por causa de uma queda na empregabilidade formal, né? Então quando tem uma crise de desemprego, as pessoas vão correndo atrás de alternativas, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.